Olá, bem-vindos a este webinar sobre a introdução às tecnologias de fábrica aditiva. O que é a fabricação aditiva? Existem duas classificações principais de fabricação: fabricação aditiva e fabricação subtrativa. Na fabricação subtrativa, nós partimos de um bloco de material que é cortado para atingir a sua forma final, o objeto final. A fabricação aditiva parte de um pressuposto contrário, onde o objeto é construído camada após camada, desde a sua base até ao topo, para formar o objeto tridimensional físico final. A fabricação aditiva é também conhecida como impressão 3D. A impressão 3D distingue-se da impressão 2D, onde a impressão é feita apenas no âmbito bidimensional, numa folha, se quiserem. É a impressão mais conhecida na nossa aplicação diária. A aplicação 3D, ou a impressão 3D, permite-nos fabricar com mais um eixo, o designado eixo Z, onde o objeto é construído numa terceira dimensão, formando um objeto tridimensional. A impressão 3D, ou o termo impressão 3D, deriva de uma popularização do fabrico aditivo. As tecnologias de fabrico aditivo já existem há bastantes anos, desde as décadas de 90, onde se desenvolveram as tecnologias mais de âmbito industrial, que foram evoluindo para formatos mais pequenos, para aquilo que, a partir de cerca de 2005, se designa por impressão 3D e que é hoje mais corriqueiramente conhecido em âmbito mundial. O que é necessário para utilizarmos fabrico aditivo? Essencialmente, nós necessitamos de informação digital para ser transformada em informação física, tridimensional. Portanto, precisamos de ficheiros, informação digital, virtual, ou sob a forma de ficheiros, que podem prever quer de digitalização, quer de modelação 3D ou do próprio CAD 3D, ficheiro CAD 3D. Digitalização também é conhecida como engenharia inversa. Na engenharia inversa é uma abordagem onde partimos de um objeto físico, de uma peça, de um sólido, onde vamos retirar informação digital ou convertê-la em informação digital que depois poderá ser utilizada para as tecnologias de fabrico aditivo. O modelo CAD 3D. O modelo CAD 3D é a base que vai gerar o ficheiro lido por estes equipamentos de fabricação aditiva. Portanto, o modelo CAD 3D é um modelo virtual que se pode classificar em duas classificações principais: CAD 3D orgânico ou inorgânico. Orgânico são formas que são desenvolvidas através de softwares e instrumentos de modelação que nos permitem modelar como se estivéssemos a fazer um objeto em barro, se quiserem assim. Inorgânico ou matemático, modelos matemáticos, são as abordagens em que, por via de softwares suportados em base matemática, softwares designados CAD, Computer Aided Design, nos permitem fazer os ficheiros que vão ser utilizados para fabrico aditivo. Que tipos de ficheiros existem para fabricação aditiva? Existem variados ficheiros que podem ser utilizados em fabricação aditiva. O formato mais comum, utilizado pela maioria dos equipamentos de fabricação aditiva, é o formato STL. É um formato composto por uma malha de triângulos que representa a forma ou superfícies, o conjunto de superfícies do objeto tridimensional, que depois é interpretado pelo equipamento de fabricação aditiva para reproduzir em objeto físico. No entanto, existem outros formatos, como o formato 3MF, que está a ser cada vez mais disseminado e divulgado e que provavelmente vai ser uma tendência de utilização futura no âmbito de fabrico aditivo. Existem dois tipos de equipamentos de fabricação aditiva, ou tecnologias de fabricação aditiva. As tecnologias de fabricação aditiva ditas de produção, ou industriais, se quisermos assim, e as tecnologias de fabricação aditiva ditas domésticas ou de ambiente de escritório também. Portanto, há uma clara separação. As primeiras surgiram numa fase mais anterior, na década de 90, como referi, portanto, para uma utilização mais de âmbito industrial, em máquinas maiores, que funcionam em ambientes normalmente controlados, quer em termos de atmosfera, de temperatura, etc., com outros cuidados de exigência e, portanto, houve uma evolução para aquilo que são os equipamentos de fabricação aditivo de utilização doméstica, podemos dizer assim, mais pequenos, podem ser utilizados simplesmente em ambientes de escritório, proporcionando-nos capacidades
de maior facilidade de utilização, de maior simplicidade de utilização. E como é que funcionam estas tecnologias de fábrica aditivo? Na realidade são processos, por isso se chamam de fábrica aditivo, de construção por camadas, em que o objeto é fabricado camada após camada até atingir a sua forma final. Partimos de um modelo CAD 3D. Esse modelo é interpretado pelo software do equipamento de impressão tridimensional e, portanto, é feito um processo designado de slicing, onde o objeto CAD tridimensional é dividido em camadas, em layers, se quisermos assim. Cada uma dessas layers é analisada pelo software e reproduzida pela máquina fisicamente. E, portanto, a construção é feita desde a sua base até ao topo, pelo equipamento de fabricação aditiva, desde a sua base até ao topo, camada após camada, até se atingir o objeto final. Quais são as vantagens da utilização da fabricação aditiva? Com a fabricação aditiva nós temos uma liberdade de criação que não nos é proporcionada pela fabricação subtrativa. Com estes novos processos nós podemos criar muito maior complexidade nos objetos em que podemos formar por estes processos. Complexidade geométrica, eu diria uma das vantagens, flexibilidade nos processos, velocidade de construção e baixo custo relativo de utilização. Existem diversas tecnologias de fábrica aditivo que são classificadas segundo o seu princípio de funcionamento. Uma das abordagens de classificação é a extrusão de material, onde é mais conhecida a tecnologia FDM, Fused Deposition Modeling. Uma outra base tecnológica é a fotopolimerização, onde são conhecidas as tecnologias de SLA, ou estereolitografia, e DLP, Digital Light Processing. Outra classificação é designada de Power Bed Fusion, ou fusão em cama de pó, onde são conhecidas as tecnologias SLS, Selective Laser Sintering, e MJF. Numa outra classificação temos Material Jetting, onde são conhecidas, por exemplo, a tecnologia PolyJet. Ainda numa outra classificação temos Binder Jetting, ou jeteamento de ligante, normalmente polimérico, onde temos diversas tecnologias não tão conhecidas, como a Z-Corp, etc. Por fim, temos a tecnologia Power Bed Fusion, mas na vertente de metais, onde existe também na vertente de polímeros. Sendo conhecidas nesta abordagem tecnológica, tecnologia de MLS, tecnologia de SLM, ou Sinterization Laser by Metals, e tecnologia EBM, Electrobeam Melting. A tecnologia FDM, ou Fused Deposition Modeling, funciona num princípio de extrusão. Um fio, normalmente de material plástico, é extrudido como no processo de extrusão para formar o objeto camada após camada. Algumas das características desta tecnologia são que permite fazer objetos, ou protótipos, se quisermos, com características muito próximas daquilo que são os materiais normalmente injetados ou fabricados por moldação por injeção. Portanto, outra característica é que as peças têm elevada resistência. Existe uma abordagem muito grande, uma variedade de materiais grande que podem ser utilizados nesta tecnologia, variam, por exemplo, entre os ABS, plásticos, entre outros. Portanto, aqui poderemos ver algumas peças ou protótipos fabricados por esta tecnologia. A tecnologia de estereolitografia utiliza um feixe de laser que vai fazer o endurecimento de uma resina contida em forma líquida num tanque do equipamento. Portanto, através de uma plataforma que vai baixando, este laser vai incidindo na superfície da resina, que é uma resina fotopolimerizável, e através deste laser, por um determinado comprimento de onda de ultravioleta, faz o endurecimento dessa resina. Portanto, a plataforma vai baixando e vai-se construindo o objeto camada após camada pelo endurecimento da resina. Este processo de estereolitografia tem algumas características interessantes, sendo, por exemplo, uma delas, um dos processos que tem maior variedade de materiais que podem ser utilizados, nomeadamente, por exemplo, materiais transparentes. É a única tecnologia que consegue produzir materiais com essas características. Por exemplo, podem ser utilizados em óculos ou outro tipo de objetos. Por outro lado, é uma tecnologia com uma precisão muito elevada. Portanto,
Portanto, consegue-se uma reprodução de detalhes muito boa no processo. Portanto, aqui poderemos ver diversos exemplos de protótipos e peças produzidas neste processo de fabrico, nesta tecnologia de fabrico aditivo. A tecnologia DLP, ou Digital Light Processing, funciona de uma forma semelhante à tecnologia de estereolitografia, mas em vez de utilizar um feixe de laser para fazer a cura ou endurecimento do material da resina, utiliza um chip de microespelhos designado por chip DLP, que também é utilizado em, por exemplo, projetores ou televisores. Na realidade, este chip o que vai fazer é uma reprodução da camada transversal que vai ser endurecida pelo posicionamento dos microespelhos, como uma máscara, se quisermos assim, e através da reflexão desses microespelhos sobre a superfície da resina provoca o seu endurecimento e depois é um processo semelhante ao processo de estereolitografia, onde o objeto é construído camada após camada. Esta tecnologia DLP é uma tecnologia de muito elevada precisão. Consegue fazer reprodução de objetos muito pequenos. É, por exemplo, utilizado em microcomponentes, componentes, por exemplo, para orivesaria, relojoaria, que são reproduzidos por esta tecnologia que tem uma elevada capacidade de detalhe. Aqui podemos ver alguns exemplos. A tecnologia de SLS, ou sinterização seletiva por laser, Selective Laser Sintering, também conhecida em inglês, é uma tecnologia que utiliza um feixe laser, como a tecnologia de estereolitografia. Mas neste caso o feixe laser é um feixe laser não de UV, de ultravioleta, mas um feixe laser de CO2. Portanto, este feixe laser vai incidir sobre material em pó que está espalhado numa plataforma. Este material em pó é normalmente um material plástico, sob uma granulometria muito fina e, portanto, o feixe laser incide reproduzindo aquilo que está na camada do fecheiro de slicing, digamos assim, da máquina, do fecheiro do equipamento e, portanto, o que o feixe vai fazer é dar um acréscimo de temperatura num pó que já está a uma temperatura muito próxima do ponto de fusão e dá-lhe um acréscimo de temperatura de cerca de 10 graus, o material funde, portanto, derrete, se quisermos assim, solidifica e, portanto, depois arrefece e é passada uma nova camada de material novo. E, portanto, é assim que é construído o objeto, o conjunto de objetos, camada após camada, desde a sua base até ao topo. Esta tecnologia SLS apresenta determinadas características que também a distinguem das outras tecnologias que estou aqui a falar. Uma destas características é que permite produzir protótipos designados funcionais, com muito boa funcionalidade, porque são protótipos muito resistentes, em materiais muito resistentes e flexíveis, que permitem ser adaptados para peças ou conjuntos de peças e equipamentos que têm que ser utilizados em testes e ensaios. Portanto, é uma tecnologia muito adequada para isso. Por outro lado, tem uma vantagem, relativamente também a outros processos, em que o material em pó que é utilizado, o material de base, pode ser reutilizado novamente, reciclado, se quisermos assim, integrado novamente no processo de fabrico, sem haver grandes desperdícios. Por outro lado, também não necessita de materiais de suporte, que são também desperdícios, portanto, porque todo o objeto é construído assente numa camada, numa envolvente de pó. Portanto, não necessita de material de suporte, contrariamente às outras tecnologias. A tecnologia MJF, ou fusão multijeto, é uma tecnologia relativamente recente, quando comparada com as outras tecnologias que tenho estado a descrever, e que se baseia num princípio algo similar com a tecnologia de sinterização seletiva por laser. Neste caso, há um processo de fusão e de fusão de ligante, fazendo uma maior homogeneização das peças, um processo simples, mas que torna as peças muito funcionais, com características funcionais e de elevada resistência. Portanto, é um processo que neste momento está a ser utilizado, no princípio, pela HP, uma entidade bastante conhecida no âmbito da fabricação a 2D, digamos assim, agora naquilo que é designado a fabricação a 3D, num gigante, digamos, multinacional que está a utilizar este processo de fabricação aditiva como o seu meio de produzir também as suas peças e os seus protótipos. Aqui podemos ver algumas peças produzidas pelo processo MJF. A tecnologia PolyJet funciona num princípio com alguma similaridade com a tecnologia de estereolitografia. Também utiliza uma resina líquida, fotopolimerizável, mas neste caso
a resina não está contida num tanque, sendo endurecida por um laser de ultravioleta, como na estereolitografia, mas utiliza materiais que são carregados, também eles líquidos, resinas fotopolimerizáveis, mas que estão contidas em, digamos, toners, um para material de suporte, outro para material de construção, que são doseados por via de multijet. Portanto, existem pequenas cabeças semelhantes a agulhas de muito elevada precisão que fazem o jetting do material sobre uma plataforma, que essa plataforma vai baixando para construir também os objetos ou protótipos camada após camada. Mas, portanto, há um jetting desses materiais por essas agulhas, por essas microcabeças e, portanto, num processo também semelhante, é um misto entre estereolitografia, se quisermos assim, e FDM, Fused Deposition Modeling, vai depositando o material como se fosse uma simples impressora de jato de tinta, mas aqui com uma dimensão adicional para formar a tridimensionalidade e num processo semelhante à estereolitografia, como eu estava a dizer, pelo endurecimento da resina, que é feito à medida que a plataforma e as cabeças se deslocam e vão formando as camadas, há duas luzes ultravioletas que vão logo fazendo o endurecimento dessa resina. Este processo caracteriza-se por peças ou protótipos que têm algumas características diferentes dos outros processos que falámos ou que estamos a falar aqui neste webinar, pela diferença, por exemplo, de poder utilizar cores. É possível utilizar neste processo multicores e obter protótipos, como vemos aqui neste exemplo, com variadas cores no mesmo tipo de protótipo. Por outro lado, também permite a conjugação de diferentes características ou tipos de materiais. Portanto, eu posso trabalhar com materiais elastoméricos conjuntamente com materiais mais rígidos. Portanto, isto dá uma flexibilidade maior para fazer protótipos com diferentes características na mesma construção, se quisermos assim. O processo PBJ, ou Powder Binder Jetting, é um processo muito utilizado para fabricação de peças metálicas ou peças, por exemplo, cerâmicas, por uma via normalmente indireta. Portanto, é um processo onde se consegue fazer uma espécie, podemos comparar com outros processos, por exemplo, com o processo da Z Corp, um processo em que existe um material de base que pode ser uma sílica, pode ser uma areia normalmente utilizada para fusão, onde, por um processo semelhante, tridimensional de adição camada após camada, é depositado um ligante que faz a ligação entre essas partículas do material de base. Depois há uma fase dita de fusão, onde, ou na máquina ou no forno posterior, é feita a fusão desse ligante e há uma ligação metálica ou de outro tipo, se for cerâmico, e conseguimos construir ou uma peça diretamente ou podemos fazer uma ferramenta, ou um molde, se quisermos assim, e utilizar esse molde para depois reproduzir peças com base neste processo. Como características deste processo, já falei, permite-nos fazer moldes, por exemplo, moldes de areia ou moldes em cerâmicos, e podemos também, graças ao processo de utilizar este ligante, o ligante ter cores e formarmos materiais com várias cores também, é outra das vantagens. Dentro do âmbito das tecnologias, na classificação Power Bed Fusion, ou fusão em cama de pó para metais, distinguem-se três tecnologias principais. A tecnologia SLM, Selective Laser Melting, a tecnologia DMLS, Direct Metal Laser Sintering, e a tecnologia EBM, Electro Beam Melting. A tecnologia EBM distingue-se principalmente por não utilizar um feixe de laser, mas utilizar um feixe de eletrões. Dentro das outras duas tecnologias, que podemos ver aqui, a tecnologia Selective Laser Melting e DMLS, funcionam de uma forma muito similar, onde temos uma base, uma cama de pó em material metálico, em grânulos pós-metálicos de granulometria muito fina, que são fundidos sob a ação de um feixe de laser e, portanto, o pó é espalhado, algo semelhante à tecnologia de sinterização seletiva por laser, por exemplo, no nome dos plásticos, mas aqui estamos a falar em termos de metais, e, portanto,
camada após camada, tal como nos outros processos, mas aqui sobre a ação direta de um laser que funde esses materiais, portanto um laser de maior potência, vamos construir os objetos físicos tridimensionais, protótipos ou peças, ou mesmo moldes ou insertos, utilizando estas tecnologias. Como características principais destas tecnologias, claramente, como estamos a falar de metais, permitem-nos fazer peças, protótipos diretamente em metal e que são peças que podem ser utilizadas e estão cada vez a ser mais utilizadas como produtos finais, nas mais variadas aplicações, desde a área automóvel, a área aeronáutica, a médica, etc. Aplicações destas tecnologias de fabrico aditivo. Existem diversos tipos de aplicações para as tecnologias de fabrico aditivo, principalmente para os protótipos ou produtos que são formados por estas tecnologias. Uma das aplicações é o fabrico de protótipos. Protótipos que podem ser, normalmente, protótipos funcionais, protótipos visuais. E o que é que distingue uns dos outros? Os protótipos visuais são normalmente protótipos para validação de um conceito. Não têm que ter requisitos de funcionalidade, de resistência, permitem-nos validar uma fase muito embrionária, por exemplo, no projeto, para apoio também ao desenvolvimento de produto, auxílio no projeto, quer dos produtos, quer de moldes e ferramentas, permitem-nos validar conceitos e auxiliar no desenvolvimento de produto. Outro tipo de protótipos, os protótipos funcionais, são protótipos que têm características mais exigentes. Portanto, são normalmente produzidos pela tipologia de processos de fabrico que falei, das tecnologias não caseiras, mas tecnologias industriais, que nos permitem fazer protótipos que podemos validar em conceitos de aplicação real, como um produto, um telemóvel, seja o que for, fazer encaixes, fazer movimentos, etc., verificar aspectos de funcionalidade. Um outro tipo de aplicações são as designadas ferramentas, produzidas por estas tecnologias de fabrico aditivo. As ferramentas têm também subclassificações, mas um tipo de ferramentas que podemos considerar são os insertos para moldação por injeção, com, por exemplo, a utilização de refrigeração otimizada, ou designado conformal cooling. Esta capacidade que as tecnologias de fabrico aditivo nos permitem de fazer, por exemplo, furos de refrigeração ou de conformados à superfície dos insertos, permitem-nos obter um tempo de ciclo muito mais otimizado comparativamente com aquilo que é, por exemplo, uma refrigeração convencional num molde, e isto só é possível de ser feito por estes processos de fabrico aditivo. Não há outra hipótese de formar canais que podem ser, se quisermos, como vemos nesta imagem, com forma de esparguete, mas que são otimizados à superfície da peça. Isto proporciona-nos diminuir, por exemplo, o tempo de ciclo de um molde de injeção, melhorar a qualidade final das peças que são produzidas em plástico, entre outras vantagens dentro do próprio fabrico. Um outro tipo de aplicação deste tipo de ferramentas é a produção de peças customizadas, por exemplo, para a aplicação na área, imaginando aeronáutica, podemos fazer turbinas, peças de elevada complexidade geométrica, portanto rotores, etc., que são muito difíceis de fazer por processos ditos convencionais. Portanto, aqui nestas ferramentas estamos a falar normalmente no domínio de materiais metálicos e que nos permitem fazer coisas que não é possível ou muito difícil, em alguns casos, por vias subtrativas ou outro tipo de processos que não sejam processos de fabricação aditiva. Finalmente, um último tipo de aplicação são os moldes. Portanto, este webinar está dirigido principalmente para a área dos moldes, injeção de plásticos. Os moldes, através de tecnologias de fabrico aditivo, são produzidos, ou são possíveis de ser produzidos por duas vias. Ou podemos fazer ferramentas, como podemos ver ali mais ao canto superior, ferramentas feitas, ou moldes, se quisermos assim, por material plástico, ou feitos em material plástico, diretamente em resinas. É óbvio que este tipo de ferramentas ou moldes são muito rápidos de fazer, têm essa grande vantagem, mas também não têm a resistência de um molde metálico. No entanto, têm aplicações, como podemos ver ali, interessantes,
por exemplo, na vertente de moldes para, por exemplo, termoformação, moldes para sopro, que não têm exigências de resistência tão grande e, portanto, estão cada vez a ser mais utilizados neste tipo de âmbitos, porque muito rapidamente, através de um fecheiro CAD, como foi explicado, nós podemos produzir um molde deste tipo, produzindo pequena série de peças, portanto, dependendo do tipo de material, do tipo de tecnologia, vai variar a quantidade de peças que nós podemos produzir. E, finalmente, a grande aplicação de moldes é os moldes metálicos, portanto, em que podem ser também feitos por esta tecnologia. Aí sim há que também verificar e validar quando é que devemos utilizar, quando é que tiramos vantagens da utilização deste tipo de tecnologias no fabrico de moldes, quando em comparação com as vias convencionais ou as vias ditas subtrativas. Nem sempre justifica, há que fazer uma análise cuidada, mas sim as tecnologias de fábrica aditiva, pelo aquilo que já foi exposto anteriormente, têm grandes vantagens, podem ser e devem ser exploradas essas vantagens e aplicadas, nomeadamente no fabrico de moldes. Obrigado.